A filha rejeitada foi entregue ao sheik como brincadeira, mas ele se apaixonou por ela. Yasmin Habib sempre soube que não era a filha que seu pai queria. Aos 22 anos, ela carregava o peso de ser considerada a vergonha de uma família tradicional árabe que havia construído um império comercial no bairro do Brás, em São Paulo. Foi durante o almoço de uma terça-feira comum que sua madrasta Soraya entrou na sala com aquele sorriso que Yasmin aprendeu a temer. Yasmin, seu pai finalmente encontrou uma solução para você, disse Soraya, ajeitando o hijab com satisfação. Khalil al-Mansuri aceitou se casar com você. O garfo escorregou das mãos de Yasmin, caindo no prato com um barulho seco. Khalil al-Mansuri. Todo mundo na comunidade árabe de São Paulo conhecia esse nome. Empresário bem-sucedido, dono de uma rede de restaurantes árabes que se espalhava por toda a cidade, herdeiro de uma fortuna construída pelo avô que chegou do Líbano nos anos 40. Isso é mentira, murmurou Yasmin, sentindo o coração acelerar. Mentira? Soraya riu com crueldade. Seu pai ofereceu você para quitar uma dívida de honra que temos com a família Al-Mansuri, e sabe o que é o melhor? Khalil aceitou como se fosse uma brincadeira. Disse que qualquer filha de Ahmad Habib serviria. As palavras de Soraya ecoaram na mente de Yasmin como um martelo. Uma brincadeira. Ela seria entregue como uma brincadeira para um homem que nem mesmo a conhecia. Ahmad Habib entrou na sala naquele momento, com o semblante sério que Yasmin conhecia tão bem. Seu pai, um homem de 60 anos que havia construído um pequeno império importando produtos árabes, olhou para ela como se estivesse resolvendo um problema de negócios. Yasmin, você se casará com Khalil al-Mansuri em 2 meses, declarou sem rodeios. É uma honra para nossa família. Papai, eu nem conheço esse homem, protestou Yasmin, levantando-se da cadeira. Você vai conhecê-lo. A primeira reunião está marcada para amanhã. Ahmad ajustou a gravata, um gesto que fazia quando estava nervoso. E Yasmin, nada de comportamentos estranhos. Khalil não pode descobrir quem você realmente é até depois do casamento. Yasmin sentiu o sangue ferver. Quem ela realmente era? Uma jovem que preferia livros a festas? Que passava as tardes ajudando crianças carentes em vez de frequentar os salões de beleza da comunidade? Que sonhava em estudar psicologia em vez de se casar e gerar herdeiros? O que você quer dizer com isso, papai? Perguntou, ainda em pé. Você sabe muito bem. Ahmad evitou seu olhar. Suas peculiaridades. Khalil é um homem tradicional. Ele espera uma esposa tradicional. Soraya se aproximou de Yasmin com aquele sorriso venenoso. Finalmente nos livraremos da vergonha da família, sussurrou em seu ouvido. Minha filha Laila sempre foi a filha perfeita que Ahmad merecia. Yasmin olhou para a meia-irmã de 19 anos, que observava tudo da porta da cozinha com um sorriso satisfeito. Laila, a filha que Soraya trouxe para o casamento, sempre fora a preferida de Ahmad. Bonita, obediente, tudo o que Yasmin não conseguia ser. Naquela noite, trancada em seu quarto, Yasmin olhou pela janela para as luzes da cidade que se estendia além dos limites do Brás. Havia crescido ali, entre os cheiros de esfirrá e quibe, entre conversas em árabe e português, mas sempre se sentindo uma estranha em sua própria casa. Ela lembrou de sua mãe, Amira, que havia perdido quando tinha apenas 12 anos. Amira sempre dizia que Yasmin tinha um coração diferente, mais sensível, mais conectado com o sofrimento dos outros. Foi por isso que Yasmin começou a trabalhar secretamente no Centro Comunitário Santa Cecília, mentindo para a família sobre onde passava suas tardes. No centro, ela ensinava português para imigrantes recém-chegados, ajudava crianças com os deveres escolares e organizava bazares beneficentes. Era o único lugar onde se sentia útil, onde sua diferença era vista como um presente, não como uma maldição. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua prima Nádia, que morava em Santos. Yasmin soube da notícia, disse Nádia, preocupada. Você está bem? Não sei, Nádia. Yasmin se sentou na cama. Nem conheço esse homem. E pelo jeito ele nem faz questão de me conhecer. Khalil al-Mansuri não é um homem qualquer, prima.
Meu marido faz negócios com ele. Dizem que é um homem justo, mas muito sério. Perdeu a mãe quando era criança e foi criado pelo pai de forma muito rígida. Isso deveria me consolar? Yasmin passou a mão pelos cabelos castanhos. Estou só dizendo que talvez ele não seja o monstro que você está imaginando. Às vezes, as pessoas certas se encontram nas circunstâncias mais improváveis. Depois que desligou o telefone, Yasmin ficou pensando nas palavras de Nádia. Será que havia alguma possibilidade daquilo dar certo? Ou seria condenada a um casamento sem amor, apenas para satisfazer o orgulho ferido de seu pai? Na manhã seguinte, Yasmin acordou com Soraya batendo na porta. Levante-se, Yasmin. Temos muito o que fazer antes do encontro com Khalil. As próximas horas foram um turbilhão de preparativos. Soraya a arrastou para o salão de beleza da comunidade, onde Dona Fátima, uma libanesa de 60 anos, assumiu o controle total da situação. Essa menina precisa de um milagre, resmungou Dona Fátima, examinando Yasmin como se fosse uma mercadoria defeituosa. Esses cabelos sem vida, essa pele pálida. Como Ahmad espera que alguém se interesse por ela? Yasmin cerrou os punhos, mas permaneceu calada. Havia aprendido há muito tempo que protestar só piorava as coisas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto Dona Fátima trabalhava em seus cabelos, Yasmin observou seu reflexo no espelho. Ela não era feia, mas também não tinha a beleza deslumbrante de Laila. Seus olhos castanhos eram grandes e expressivos, mas sempre pareciam carregar uma tristeza que ela não conseguia esconder. Sua pele era clara, herança da mãe libanesa, e seus cabelos ondulados caíam até a cintura quando soltos. Yasmin, quando Khalil chegar, você fica quieta e deixa os adultos conversarem, instruiu Soraya, enquanto escolhia um vestido conservador no guarda-roupa. Nada de suas opiniões estranhas sobre ajudar pobres ou estudar. Por que você me odeia tanto, Soraya? Perguntou Yasmin, cansada de fingir que aquilo não a machucava. Soraya parou de mexer nas roupas e se virou para ela. Eu não te odeio, Yasmin. Eu apenas vejo você como você realmente é. Uma menina problemática que nunca entendeu seu lugar nesta família. Sua mãe te mimou demais, te encheu de ideias estranhas sobre ser especial. Bem, agora você vai aprender o que realmente significa ser uma mulher árabe. Às 5 da tarde, Khalil al-Mansuri chegou à casa dos Habib. Yasmin o observou da janela de seu quarto antes de descer. Ele era alto, provavelmente com seus 30 anos, com cabelos pretos e barba bem cuidada. Usava um terno escuro e dirigia um BMW preto que brilhava sob o sol de São Paulo. Quando desceu para a sala, Yasmin sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Khalil estava sentado no sofá principal, conversando com seu pai sobre negócios. Ao vê-la, ele se levantou educadamente, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Yasmin, esta é sua futura esposa, disse Ahmad, como se estivesse apresentando um produto. Khalil estendeu a mão para cumprimentá-la. Quando suas mãos se tocaram, Yasmin sentiu um arrepio que a surpreendeu. Ele tinha mãos fortes, mas macias, de quem cuidava dos detalhes. É um prazer conhecê-la, Yasmin, disse ele, com uma voz profunda e controlada. O prazer é meu, murmurou ela, baixando o olhar. Durante os próximos minutos, Yasmin permaneceu sentada em silêncio, enquanto os homens discutiam os detalhes do casamento. Data, local, número de convidados, dote. Tudo decidido sem que sua opinião fosse sequer solicitada. Khalil, no entanto, começou a observá-la discretamente. Notou como ela mantinha as mãos cruzadas no colo, como seus olhos pareciam estar sempre em outro lugar, como ela parecia pequena demais para aquela sala cheia de vozes masculinas decidindo seu futuro. Yasmin, chamou ele, interrompendo uma discussão sobre flores. Qual é sua cor preferida? A pergunta pegou todos de surpresa. Ahmad e Soraya trocaram olhares nervosos. Azul, respondeu ela, levantando os olhos para encontrar os dele pela primeira vez. Azul como o céu no final da tarde. Khalil assentiu, ignorando o olhar de desaprovação de Ahmad.
Então teremos flores azuis no casamento. Foi um gesto pequeno, mas para Yasmin significou que pela primeira vez em sua vida, alguém havia perguntado sua opinião sobre algo que dizia respeito a ela. Depois que Khalil partiu, Ahmad chamou Yasmin para uma conversa particular em seu escritório. Yasmin, você se comportou bem hoje, disse ele sentando-se atrás da escrivaninha. Mas preciso que você entenda uma coisa. Khalil al-Mansuri está fazendo um favor à nossa família. Não se esqueça disso. Um favor? Yasmin não conseguiu conter a amargura na voz. Sim, um favor. Nossa família tem uma dívida com os al-Mansuri desde a época do meu pai. Uma questão de honra que nunca foi resolvida. Quando Khalil concordou em se casar com você, ele estava, na verdade, perdoando essa dívida. Yasmin sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então eu sou apenas uma forma de pagamento? Perguntou com a voz tremendo. Você é minha filha e está cumprindo seu dever. Ahmad evitou seu olhar. É assim que as coisas funcionam em nossa cultura, Yasmin. As mulheres servem a família. Naquela noite, Yasmin chorou até não ter mais lágrimas, não apenas pela situação em que se encontrava, mas pela frieza com que seu próprio pai a tratava, como se ela fosse apenas uma moeda de troca, sem sentimentos, sem sonhos, sem valor próprio. Nos dias que se seguiram, Yasmin tentou manter sua rotina secreta no centro comunitário. Era lá que encontrava paz, trabalhando com Dona Helena, uma assistente social brasileira que havia se tornado sua mentora e confidente. Yasmin, você parece abatida hoje, observou Dona Helena enquanto organizavam doações de roupas. Aconteceu alguma coisa? Yasmin hesitou. Ela nunca havia contado para Dona Helena sobre sua vida familiar complicada. No centro, ela era apenas Yasmin, a voluntária dedicada que aparecia toda terça e quinta para ajudar. Vou me casar, disse finalmente. Que notícia maravilhosa. Dona Helena sorriu. Você está radiante de felicidade. Ou não? É um casamento arranjado, confessou Yasmin, sentindo o peso daquelas palavras. Nem conheço direito o homem. O sorriso de Dona Helena desapareceu. Yasmin, querida, você tem escolha nessa situação? Perguntou preocupada. Na minha família, as mulheres não têm escolha. Yasmin continuou organizando as roupas, evitando o olhar compassivo de Dona Helena. Nascemos para servir. Isso não é verdade, e você sabe disso. Dona Helena segurou suas mãos. Você é uma jovem inteligente, sensível, com tanto a oferecer ao mundo. Não deixe ninguém te convencer de que você é apenas uma propriedade. Aquelas palavras ecoaram na mente de Yasmin durante todo o caminho de volta para casa. Quando chegou, encontrou Khalil conversando novamente com seu pai na sala. Desta vez ele havia trazido presentes, um conjunto de joias para ela e perfumes importados para Soraya. Yasmin, chamou Ahmad. Khalil trouxe algumas coisas para você. Ela se aproximou timidamente. Khalil abriu uma caixa de veludo azul, revelando um colar delicado com pingente em formato de lua crescente. Pensei que você poderia gostar, disse ele, observando sua reação. É lindo, sussurrou Yasmin, genuinamente surpresa. O colar era simples, mas elegante, nada como as joias chamativas que Soraya costumava usar. Posso? Perguntou Khalil, indicando que gostaria de colocar o colar nela. Yasmin assentiu, sentindo o coração acelerar novamente. Quando ele se aproximou para colocar o colar, ela sentiu o perfume dele, uma mistura sutil de sândalo e bergamota. Suas mãos foram cuidadosas ao fechar o fecho, e por um momento, Yasmin se perguntou se havia sentido ele hesitar. Fica perfeito, comentou ele, dando um passo para trás para admirar o resultado. Soraya interveio rapidamente. Khalil, você é muito generoso. Yasmin, agradeça adequadamente. Obrigada, murmurou Yasmin, tocando inconscientemente o pingente. Na verdade, disse Khalil, surpreendendo a todos, gostaria de conversar com Yasmin a sós por alguns minutos. Com a permissão de vocês, é claro. Ahmad e Soraya trocaram olhares nervosos, mas não podiam negar o pedido do futuro genro. Claro, concordou Ahmad, mas deixem a porta da sala aberta.
Quando ficaram sozinhos, Khalil se sentou no sofá e indicou para Yasmin fazer o mesmo, mantendo uma distância respeitosa. Yasmin, sei que essa situação não é ideal para nenhum de nós, começou ele com uma honestidade que a surpreendeu. Mas já que vamos nos casar, gostaria que nos conhecêssemos melhor. O que você gostaria de saber? Perguntou ela, ainda desconfiada. Tudo. Ele sorriu pela primeira vez, e Yasmin notou como isso transformava completamente seu rosto. Seus sonhos, seus medos, o que você gosta de fazer quando ninguém está olhando. A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia demonstrado interesse genuíno em conhecê-la. Eu gosto de ler, disse ela, hesitante, e de ajudar pessoas. Às vezes ensino português para imigrantes que chegam ao bairro. Que tipo de livros você gosta? Psicologia, principalmente. Quero entender por que as pessoas agem como agem, por que algumas são felizes e outras não. Khalil assentiu, parecendo genuinamente interessado. E você? Perguntou Yasmin, ganhando coragem. O que gosta de fazer quando não está trabalhando? Cozinho, respondeu ele, e ela não conseguiu esconder a surpresa. Minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. É uma das únicas memórias que tenho dela. Ela não está mais aqui? Perguntou Yasmin delicadamente. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Câncer. Khalil olhou para as próprias mãos. Meu pai nunca mais falou sobre ela depois disso. Acho que doía demais. Sinto muito, disse Yasmin, e pela primeira vez sentiu uma conexão genuína com ele. Eu também perdi minha mãe. Tinha 12 anos. Eles se olharam em silêncio por um momento, reconhecendo a dor compartilhada. Talvez, disse Khalil lentamente, possamos ajudar um ao outro a lidar com essas perdas. Naquela noite, Yasmin se deitou pensando na conversa. Khalil não era o monstro que ela havia imaginado. Havia tristeza em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder por trás da formalidade. Mas no dia seguinte, sua esperança foi abalada quando ouviu Soraya conversando ao telefone com uma amiga. Claro que ela não merece um homem como Khalil, dizia Soraya, em voz baixa. Mas você sabe como é. Ele aceitou porque Ahmad ofereceu um dote muito generoso. E além disso, depois de conhecer a verdadeira Yasmin, se ele quiser se separar, ninguém vai culpá-lo. Yasmin sentiu o coração se partir. Então era isso. Khalil estava sendo gentil agora, mas assim que descobrisse quem ela realmente era, a rejeitaria como todos os outros. Determinada a não se iludir, Yasmin decidiu manter distância emocional. Nos encontros seguintes com Khalil, ela se comportou de forma educada, mas fria, respondendo às perguntas dele com monossílabos e evitando qualquer tipo de conversa mais profunda. Khalil notou a mudança imediatamente. Yasmin, fiz alguma coisa para ofendê-la? Perguntou ele, durante um almoço na casa dos Habib. Não, respondeu ela sem levantar os olhos do prato. Então por que parece estar tão distante? Antes que ela pudesse responder, Soraya interveio. Yasmin está apenas nervosa com o casamento se aproximando. Não é, querida? Yasmin assentiu, mas Khalil não pareceu convencido. Naquela semana, algo inesperado aconteceu. Yasmin estava no centro comunitário, ajudando uma família de refugiados sírios que havia chegado recentemente ao Brasil, quando viu um carro familiar estacionado do outro lado da rua. Seu coração disparou. Era o BMW de Khalil. Ela observou da janela enquanto ele saía do carro e olhava ao redor, como se estivesse procurando alguma coisa. Depois de alguns minutos, ele voltou para o carro e foi embora. Yasmin, quem é aquele homem? Perguntou Dona Helena, que havia notado sua agitação. É meu noivo, admitiu Yasmin. Ele te seguiu até aqui? Não sei. Talvez seja coincidência. Mas no fundo, Yasmin sabia que não era coincidência. De alguma forma, Khalil havia descoberto sobre seu trabalho voluntário. Naquela noite, ele apareceu na casa dos Habib sem aviso prévio. Ahmad ficou visivelmente nervoso com a visita inesperada. Khalil, que surpresa, disse Ahmad, forçando um sorriso. Entre. Na verdade, gostaria de falar com Yasmin,
disse Kalil olhando diretamente para ela. Tá sós. Desta vez a tensão na sala era palpável. Soraya e Ahmad trocaram olhares alarmados. Kalil, talvez seja melhor, começou Ahmad. Não é um pedido, interrompeu Kalil, com uma firmeza que Yasmin nunca havia visto antes. Quando ficaram sozinhos no jardim dos fundos da casa, Kalil se virou para ela. Eu sei sobre o centro comunitário, disse ele sem rodeios. Yasmin sentiu o sangue gelar. Eu posso explicar. Não precisa explicar. Kalil se aproximou dela. Precisa é me contar por que escondeu isso de mim. Porque sabia que você desaprovaria, respondeu ela honestamente, assim como minha família desaprova. E por que você acha que eu desaprovaria? Porque você é um homem tradicional que espera uma esposa tradicional. E uma esposa tradicional não passa as tardes ensinando português para estrangeiros pobres. Kalil ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. Yasmin, você me conhece tão pouco assim? Eu não te conheço, ponto, explodiu ela, liberando toda a frustração acumulada. Você é um estranho que concordou em se casar comigo para quitar uma dívida. Não finja que se importa com quem eu realmente sou. Uma dívida? Kalil pareceu genuinamente confuso. Que dívida? Yasmin percebeu que havia falado demais. Meu pai não te contou? Perguntou, sentindo-se idiota. Me contou o quê, Yasmin? Que você está se casando comigo para perdoar uma dívida de honra entre nossas famílias. Que foi um favor que você fez para meu pai. O rosto de Kalil se fechou, e Yasmin viu uma raiva fria em seus olhos que a assustou. Seu pai disse isso? Perguntou ele, com voz perigosamente baixa. Não só disse como deixou claro que você aceitou o casamento como uma brincadeira. Yasmin sentiu lágrimas queimando seus olhos. Que qualquer filha de Ahmad Habib serviria. Kalil fechou os olhos e passou as mãos pelo rosto. Yasmin, eu preciso que você me escute muito bem, disse ele, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Eu não estou me casando com você por causa de dívida nenhuma. E nunca, jamais, tratei esse casamento como uma brincadeira. Então por quê? Perguntou ela com a voz embargada. Porque quando meu pai disse que Ahmad Habib tinha uma filha em idade de casar, eu concordei em conhecê-la. Não por obrigação, mas porque estou cansado de estar sozinho. Mas você disse... Eu não disse nada disso, Yasmin. Alguém inventou essa história. Naquele momento, Yasmin compreendeu a extensão da manipulação de sua família. Eles haviam distorcido a situação para fazê-la se sentir ainda mais inferior, ainda mais dispensável. Por que você foi ao centro comunitário? Perguntou ela, ainda processando a revelação. Porque queria entender por que você parecia tão triste sempre que falávamos. Pensei que talvez houvesse algo sobre você que eu não estava vendo. E agora que você sabe... Kalil sorriu, e novamente seu rosto se transformou completamente. Agora eu sei que vou me casar com uma mulher que dedica seu tempo livre a ajudar outros. E isso me faz muito orgulhoso. Yasmin sentiu uma mistura de alívio e confusão. Seria possível que tivesse julgado Kalil mal desde o início? Kalil, eu preciso que você saiba que eu não sou a filha perfeita que minha família pode ter fingido que eu sou, disse ela, decidindo ser completamente honesta. Eu questiono tradições, tenho opiniões próprias, sonho em estudar e ter uma carreira. Se é isso que você não quer, é melhor desistir agora. Yasmin, disse ele, aproximando-se mais, você acha que um homem que cozinha para se lembrar da mãe está preocupado com tradições rígidas? A pergunta a fez sorrir pela primeira vez em semanas. Talvez não, admitiu ela. Posso te fazer uma pergunta? Pode. No centro comunitário, você é feliz? Sou a pessoa mais feliz do mundo quando estou lá, respondeu ela sem hesitar. Então continue indo lá. Depois do casamento, quero dizer. Se isso te faz feliz, quero que continue. Yasmin o encarou, incrédula. Minha família nunca permitiria isso. Sua família não vai mandar no nosso casamento, Yasmin. Nós vamos. Pela primeira vez desde que soubera do casamento arranjado, Yasmin sentiu um vislumbre de esperança. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando. Nos dias seguintes,
A dinâmica entre Yasmin e Khalil mudou completamente. Ele começou a visitá-la mais frequentemente, e suas conversas se tornaram mais profundas e pessoais. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque da Luz, Khalil contou mais sobre sua infância. Depois que minha mãe morreu, meu pai se tornou uma pessoa completamente diferente, disse ele, observando as crianças brincando no parque. Ele sempre foi rígido, mas depois da perda dela ficou frio. Como se demonstrar qualquer emoção fosse uma fraqueza. E como você lidou com isso? Não lidei bem, admitiu Khalil. Por muito tempo tentei ser o filho perfeito que ele queria. Estudei administração, entrei no negócio da família, nunca questionei suas decisões, mas por dentro estava morrendo. O que mudou? Há 2 anos ele teve um infarto. Quando estava no hospital, inconsciente, eu percebi que havia passado toda a minha vida tentando conquistar o amor de um homem que não sabia amar. Decidi que dali em diante viveria para mim mesmo. Yasmin ouviu em silêncio, reconhecendo na história dele ecos de sua própria experiência. Por isso você concordou com o casamento arranjado? Perguntou ela. Não exatamente. Khalil parou de caminhar e se virou para ela. Concordei em conhecê-la, mas a decisão de me casar foi minha, baseada no que vi em você. O que você viu em mim? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. Vi uma mulher que, apesar de toda a pressão familiar, não perdeu sua essência, que encontra tempo para ajudar outros, mesmo quando sua própria vida é difícil, que tem coragem de ser diferente, mesmo quando isso a faz sofrer. Yasmin sentiu lágrimas nos olhos. Ninguém nunca havia falado dela dessa forma. Khalil, eu tenho medo, confessou ela. Medo de quê? De que você mude de ideia quando me conhecer melhor, de que descubra que não sou a pessoa que está imaginando. Khalil parou e segurou suas mãos. Yasmin, eu não estou imaginando nada. Estou vendo você exatamente como você é. E é por isso que quero me casar com você. Naquela noite, Yasmin chegou em casa com o coração mais leve do que havia estado em meses. Mas sua felicidade foi rapidamente abalada por uma descoberta chocante. Enquanto procurava por um livro em sua estante, encontrou uma caixa escondida atrás dos volumes. Dentro da caixa havia cartas. Cartas endereçadas a ela que nunca havia recebido. Com as mãos tremendo, abriu a primeira carta. Era de Marwan, um jovem árabe que havia demonstrado interesse nela no ano anterior. Na carta, ele pedia para vê-la novamente, dizendo que havia gostado muito de conversar com ela no casamento de uma prima em comum. A segunda carta era de Ahmed, outro pretendente que aparecera brevemente em sua vida. Ele explicava por que havia parado de visitá-la repentinamente, mencionando informações preocupantes que havia recebido sobre seu caráter. Yasmin abriu carta após carta, descobrindo um padrão perturbador. Todos os homens que haviam demonstrado interesse nela ao longo dos anos haviam recebido informações que os fizeram desistir. Informações sobre problemas de comportamento, instabilidade emocional, inadequação para o casamento. A última carta era a mais recente, de apenas 6 meses atrás. Era de Rami, um engenheiro que ela havia conhecido em uma festa de família e com quem havia tido algumas conversas interessantes. Na carta, ele dizia ter ouvido rumores de que ela havia sido internada em uma clínica psiquiátrica e que sua família estava desesperada para se livrar do problema. Yasmin sentiu o chão desabar sob seus pés. Alguém havia sabotado sistematicamente todos os seus relacionamentos, espalhando mentiras cruéis sobre ela. Mas quem? A resposta veio quando ouviu vozes vindas do quarto de Layla. Aproximou-se da porta entreaberta e ouviu sua meia-irmã conversando ao telefone. Não se preocupe, Soraya, dizia Layla. Khalil ainda não descobriu quem Yasmin realmente é, mas se ele descobrir sobre suas peculiaridades antes do casamento, melhor ainda. Aí ele desiste e você pode sugerir que eu seria uma noiva mais adequada. Yasmin encostou-se na parede, sentindo-se enjoada. Layla e Soraya haviam orquestrado a destruição de sua reputação durante anos, não apenas para afastá-la de pretendentes, mas para posicioná-la como a filha problemática, que precisava ser descartada. Yasmin sempre foi muito ingênua, continuou Layla.
Ela realmente acredita que é amada nesta família. Quando descobrir a verdade, vai ser tarde demais. Naquela noite, Yasmin não conseguiu dormir. As cartas espalhadas pela cama eram a prova de anos de manipulação e crueldade. Mas mais do que isso, eram a prova de que ela havia perdido oportunidades reais de felicidade por causa das mentiras de sua própria família. Na manhã seguinte, Ahmad a chamou para o café da manhã com uma expressão séria. Yasmin, recebemos uma proposta interessante ontem, disse ele, untando manteiga no pão árabe. A família de Khalil quer acelerar o casamento. Em vez de 2 meses, eles propõem que seja em 3 semanas. Por quê? Perguntou Yasmin, desconfiada. Negócios, respondeu Ahmad vagamente. Khalil vai viajar a trabalho por alguns meses depois do casamento, então quer se casar antes da viagem. Yasmin sabia que havia algo mais por trás daquela pressa, mas não conseguia descobrir o quê. E se eu disser que não estou pronta? Perguntou ela. Não é uma opção, respondeu Ahmad com firmeza. Já confirmamos com a família Al-Mansuri. Naquela tarde, Yasmin foi ao centro comunitário mais cedo que o usual. Precisava do conforto daquele lugar para processar tudo o que havia descoberto. Dona Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Yasmin, querida, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Yasmin contou tudo. As cartas interceptadas, a sabotagem de Laila e Soraya, a pressa repentina do casamento. Dona Helena ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Yasmin, você precisa contar isso para seu noivo, disse Dona Helena quando ela terminou. Ele tem o direito de saber que tipo de família está entrando. E se ele mudar de ideia sobre o casamento? Se ele mudar de ideia por causa das mentiras que contaram sobre você, então não é o homem certo mesmo. Dona Helena segurou suas mãos. Mas e se ele não mudar? E se ele ficar do seu lado? A possibilidade não havia ocorrido a Yasmin. E se Khalil realmente a visse como ela era, em vez de como sua família a pintava? Naquela noite, Khalil apareceu para jantar com a família Habib. Durante a refeição, Yasmin mal conseguiu comer, observando como Soraya e Laila representavam seus papéis de madrastas e filha devotadas. Khalil, disse Soraya, servindo mais arroz em seu prato. Espero que você seja paciente com Yasmin depois do casamento. Ela sempre foi sensível demais. Sensível como? Perguntou Khalil, olhando para Yasmin. Ela se apega muito às pessoas, interveio Laila. Às vezes, de forma pouco saudável. Nossa família sempre se preocupou com isso. Yasmin viu Khalil observar a dinâmica familiar com atenção crescente. Ela percebeu que ele estava começando a entender algo. Depois do jantar, Khalil pediu para falar com ela no jardim novamente. Yasmin, posso te fazer uma pergunta direta? Pode. Sua família te ama? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela abriu a boca para dar a resposta automática. Claro que sim. Mas as palavras não saíram. Começou ela, e então parou. É uma pergunta simples, Yasmin. Sua família te ama? Eles cuidam de mim, disse ela finalmente. Não perguntei se eles cuidam de você. Perguntei se eles te amam. Yasmin sentiu lágrimas nos olhos. Não, sussurrou ela. Acho que não. Khalil assentiu, como se aquilo confirmasse uma suspeita. E você? Perguntou ele. Você os ama? Meu pai sim, apesar de tudo. Soraya e Laila. Eu tentei, mas elas nunca me deram uma chance. Yasmin, preciso te contar uma coisa, disse Khalil sentando-se no banco do jardim. Hoje cedo recebi uma visita interessante no meu escritório. Quem? Sua meia-irmã Laila. O coração de Yasmin disparou. O que ela queria? Ela veio me alertar sobre você. Disse que você tem problemas emocionais, que já foi internada, que sua família está desesperada para se livrar de você antes que cause mais problemas. Yasmin sentiu o mundo girar ao seu redor. E você acreditou? Perguntou com a voz mal saindo. Não, respondeu Khalil firmemente. Não acreditei nem por um segundo. Por que não? Porque conheço manipulação quando vejo.
porque percebi que Laila estava tentando se posicionar como uma alternativa melhor, e porque confio no que vejo em você, não no que outros me contam. Yasmin começou a chorar, de alívio e de raiva ao mesmo tempo. Khalil, há algo que você precisa saber, disse ela entre soluços, e então contou tudo. As cartas interceptadas, anos de sabotagem, as mentiras espalhadas sobre ela, a estratégia de Soraya e Laila para destruir sua reputação. Quando ela terminou, Khalil estava em silêncio, mas Yasmin podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou ele com voz controlada. Anos. Desde que completei 18 anos e comecei a ser vista como uma candidata ao casamento. E seu pai sabe? Não sei. Não. Talvez suspeite, mas escolhe ignorar. É mais fácil acreditar que eu sou realmente problemática do que admitir que sua esposa é cruel com a filha dele. Khalil se levantou e começou a andar de um lado para outro, claramente tentando controlar sua raiva. Yasmin, você tem as cartas? Tenho. Traga-as amanhã, quero ver tudo. No dia seguinte, Yasmin levou a caixa de cartas para Khalil. Eles se encontraram em um café no centro da cidade, longe dos olhos da família. Khalil leu cada carta cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Yasmin, isso é mais do que sabotagem, disse ele finalmente. Isso é abuso psicológico sistemático. Eu sei, sussurrou ela. Mas elas são minha família. Família não faz isso com família. Khalil segurou suas mãos por cima da mesa. Yasmin, eu quero que você saiba que nada disso muda meus sentimentos por você. Na verdade, me faz admirá-la ainda mais. Como assim? Porque apesar de tudo que fizeram com você, você não se tornou amarga. Você não parou de ajudar outros. Você manteve sua bondade intacta. Yasmin sentiu o coração se aquecer com suas palavras. Khalil, sobre o casamento acelerado. Deixa comigo, disse ele, com um sorriso misterioso. Tenho um plano. Na semana seguinte, Ahmad recebeu uma visita inesperada no escritório de sua importadora. Khalil al-Mansuri chegou sem avisar, acompanhado de um advogado. Khalil, que surpresa! Ahmad tentou parecer relaxado. A que devo o prazer? Preciso resolver algumas questões sobre o casamento, disse Khalil sentando-se na cadeira em frente à mesa de Ahmad. Questões sobre a verdade. O rosto de Ahmad perdeu a cor. Verdade sobre o quê? Sobre o tratamento que sua filha recebe em sua casa, sobre as mentiras que foram espalhadas sobre ela, sobre a sistemática destruição de sua reputação. Ahmad engoliu seco. Khalil, se alguém te disse algo sobre Yasmin... Ninguém me disse nada, Ahmad, interrompeu Khalil. Eu descobri sozinho e tenho provas. O advogado abriu uma pasta e colocou cópias das cartas interceptadas sobre a mesa. Essas cartas eram endereçadas à sua filha, disse Khalil. Por que ela nunca as recebeu? Ahmad olhou para as cartas como se fossem cobras venenosas. Eu não sabia sobre essas cartas. Não sabia? Ou fingiu não saber? Khalil se inclinou para a frente. Ahmad, você tem uma filha extraordinária. Uma mulher bondosa, inteligente, compassiva. E você a trata como se fosse um fardo. Khalil, você não entende. Yasmin sempre foi diferente, problemática. Problemática como? A voz de Khalil era perigosamente baixa. Por ser sensível? Por ajudar outros? Por ter opiniões próprias? Ahmad ficou em silêncio. Vou ser muito claro, Ahmad, continuou Khalil. Eu vou me casar com Yasmin. Mas não porque estou fazendo um favor à sua família. Estou me casando com ela porque a amo. E se alguém continuar tratando minha futura esposa com desrespeito, terá que lidar comigo. Khalil, eu nunca quis que Yasmin fosse desrespeitada. Então por que permitiu que isso acontecesse? Explodiu Khalil. Por que deixou sua esposa e enteada destruírem a vida de sua própria filha? Ahmad baixou a cabeça, finalmente confrontado com a verdade que havia evitado por anos. Depois que a mãe de Yasmin morreu, eu não sabia como lidar com ela, confessou Ahmad. Ela era tão parecida com Amira.
Doía olhar para ela. Quando me casei com Soraya, foi mais fácil deixar que ela cuidasse das questões femininas. E você nunca questionou por que Yasmin se tornou cada vez mais retraída? Por que nunca teve pretendentes duradouros? Perguntou Khalil. Eu achei que fosse personalidade dela. Não, Ahmad. Foi negligência sua. O silêncio na sala era pesado. Finalmente, Ahmad levantou os olhos. O que você quer de mim, Khalil? Quero que você seja o pai que Yasmin merece. Quero que você a proteja, em vez de permitir que ela seja atacada em sua própria casa. E quero que você tome uma decisão sobre Soraya e Laila. Que tipo de decisão? O tipo que deixe claro que Yasmin é sua filha e merece ser tratada como tal. Naquela noite, Ahmad chegou em casa com uma expressão que Yasmin nunca havia visto antes. Ele chamou toda a família para a sala. Temos algumas questões para resolver, disse ele olhando diretamente para Soraya. Questões? Perguntou Soraya nervosa. Ahmad colocou as cartas sobre a mesa de centro. Alguém pode me explicar por que essas cartas endereçadas à minha filha estavam escondidas? Soraya e Laila empalideceram. Ahmad, eu posso explicar, começou Soraya. Pode sim, disse Ahmad, com uma frieza que Yasmin nunca havia ouvido na voz dele. Pode explicar por que sabotou os relacionamentos de minha filha durante anos. Pode explicar por que espalhou mentiras sobre ela. Pode explicar por que tratou minha filha como uma inimiga em vez de uma família. Eu estava protegendo esta família, explodiu Soraya. Yasmin sempre foi inadequada, diferente. Ela nos envergonhava. Envergonhava como? Ahmad se levantou. Sendo bondosa, ajudando outros, tendo princípios. Ela é rebelde, teimosa. Ela é exatamente como a mãe dela, interrompeu Ahmad. E eu amava a Mira exatamente por isso. Yasmin sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez em anos que ouvia seu pai falar com carinho sobre sua mãe. Ahmad, você não pode estar falando sério, disse Soraya. Depois de tudo que fiz por você, por esta família. O que você fez, Soraya, foi torturar minha filha durante anos. E eu permiti isso porque estava com medo de confrontar minhas próprias emoções. Ahmad olhou para Yasmin. Yasmin, me perdoe. Eu falhei como pai. Yasmin se levantou e abraçou o pai, sentindo-se como uma criança novamente. E vocês duas? Ahmad se virou para Soraya e Laila. Tem uma escolha a fazer. Ou aprendem a tratar Yasmin com o respeito que ela merece, ou encontram outro lugar para morar. Você não pode estar falando sério, gritou Soraya. Estou falando muito sério, respondeu Ahmad. Esta é a casa de Yasmin, tanto quanto é a de vocês, e ela nunca mais será tratada como cidadã de segunda classe aqui. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa dos Habib mudou completamente. Soraya e Laila, confrontadas com a ameaça real de perder seu conforto, começaram a se comportar de forma mais respeitosa, embora ainda hostil. Khalil começou a visitar mais frequentemente, e Ahmad fez questão de incluir Yasmin em todas as conversas. Era como se ele finalmente estivesse vendo a filha que havia ignorado por anos. Uma semana antes do casamento, Khalil levou Yasmin para conhecer seu apartamento na Vila Madalena. Era um lugar moderno, mas aconchegante, com uma cozinha espaçosa e uma vista linda da cidade. Esta é a cozinha onde faço as receitas da minha mãe, disse ele, mostrando-lhe os armários cheios de especiarias. E ele abriu uma porta. Seria seu escritório se você quiser estudar psicologia. Yasmin olhou para o quarto com uma escrivaninha, estantes vazias esperando por livros e uma janela que dava para um pequeno jardim. Khalil, você realmente quer que eu estude? Yasmin, eu quero que você seja feliz. Se estudar te faz feliz, então é isso que você deve fazer. E o centro comunitário? Já conversei com Dona Helena. Depois do casamento, vamos formalizar seu trabalho lá. Você terá um salário e poderá expandir os programas. Yasmin o olhou com incredulidade. Por que você está fazendo isso por mim? Porque te amo, disse ele simplesmente. E quando você ama alguém, quer vê-la brilhar. Era a primeira vez que ele dizia que a amava. Yasmin sentiu o coração se encher de uma felicidade que nunca havia experimentado. Eu também te amo, sussurrou ela.
Eles se beijaram pela primeira vez ali na cozinha, com o sol da tarde entrando pela janela e iluminando o início de uma nova vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Yasmin acordou na casa de sua prima Nádia, em Santos, onde havia passado a noite anterior, seguindo a tradição de não ver o noivo no dia da cerimônia até a hora marcada. Yasmin, você está radiante, disse Nádia, enquanto ajudava a prima a se vestir. Nunca vi você tão feliz. Nunca me senti tão feliz, admitiu Yasmin, olhando-se no espelho. O vestido havia sido escolhido por ela e Khalil juntos. Um design simples, mas elegante, com rendas delicadas e uma cauda discreta. Nada como o vestido chamatoso que Soraya havia inicialmente selecionado. Yasmin, disse Nádia, de repente séria. Posso te falar uma coisa? Claro. Sua mãe estaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Amira sempre dizia que você tinha um coração especial, que faria a diferença no mundo. Yasmin sentiu lágrimas nos olhos, mas conseguiu controlá-las. Eu sinto falta dela, Nádia, principalmente hoje. Ela está aqui com você, prima, em cada escolha bondosa que você faz, em cada pessoa que você ajuda. A cerimônia seria realizada no salão da comunidade árabe no Brás, decorado com as flores azuis que Khalil havia escolhido especialmente para ela. Quando Yasmin chegou ao local, ficou surpresa com a quantidade de convidados. São todas as famílias que você ajudou no centro comunitário, explicou Dona Helena, que estava ali vestida com seu melhor vestido. Khalil fez questão de convidá-las. Yasmin olhou ao redor e viu dezenas de rostos familiares, as crianças a quem ensinava português, as mães que ajudava com documentação, os idosos para quem lia cartas. Todos ali para celebrar sua felicidade. Quando as portas do salão se abriram e a música tradicional começou a tocar, Yasmin viu Khalil esperando no altar. Ele estava lindo em sua roupa tradicional árabe, mas o que mais a tocou foi o olhar de amor puro em seus olhos. Ahmad ofereceu o braço para levá-la até o altar. Durante a caminhada, ele sussurrou em seu ouvido. Yasmin, sua mãe me apareceu em sonho ontem. Disse que está orgulhosa de você e que me perdoa por ter sido um pai tão ruim. Papai, você não foi um pai ruim, sussurrou ela de volta. Você estava sofrendo. Mesmo assim, prometo ser melhor daqui para frente. Quando chegaram ao altar, Ahmad colocou a mão de Yasmin na de Khalil. Cuide bem dela, disse ele emocionado. Cuidarei, prometeu Khalil. A cerimônia foi linda, conduzida pelo imã da comunidade em árabe e português. Quando chegou o momento dos votos, Khalil surpreendeu a todos falando diretamente do coração. Yasmin, disse ele segurando suas mãos, prometo te amar não apenas pelo que você é, mas por quem você escolhe ser todos os dias. Prometo apoiar seus sonhos, celebrar suas vitórias e estar ao seu lado nos momentos difíceis. Prometo nunca deixar que ninguém te faça se sentir menos valiosa do que você realmente é. Khalil, respondeu Yasmin, com a voz embargada de emoção. Prometo te amar com a mesma intensidade com que você me ensinou a me amar. Prometo compartilhar meus medos e sonhos com você e ajudá-lo a honrar a memória de sua mãe enquanto construímos nossa própria família. Prometo que juntos faremos a diferença no mundo. Quando o imã os declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos e úlulos tradicionais. Mas para Yasmin tudo o que existia era Khalil e o beijo que selava não apenas sua união, mas o início de uma vida onde finalmente seria amada pelo que realmente era. A festa durou até altas horas. Yasmin dançou com as crianças do centro comunitário, conversou com os refugiados que havia ajudado, e pela primeira vez na vida, sentiu-se completamente aceita e amada por uma comunidade inteira. Durante a lua de mel em Paraty, Yasmin e Khalil passaram os dias conversando, cozinhando juntos e planejando o futuro. Khalil a ensinou as receitas de sua mãe, enquanto Yasmin compartilhou com ele seus planos para expandir o trabalho no centro comunitário. Khalil,
Posso te perguntar uma coisa? Disse Yasmin, uma noite enquanto caminhavam pela praia iluminada pela lua. Sempre. Quando você soube que me amava? Khalil parou de caminhar e sorriu. No dia em que vi você ensinando português para aquela família síria, havia tanta paciência e carinho em seus olhos. Foi naquele momento que percebi que tinha encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida. E eu sabia que podia confiar em você quando você disse que eu podia continuar trabalhando no centro depois do casamento, admitiu Yasmin. Foi quando percebi que você me via como uma pessoa completa, não apenas como uma esposa. Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas uma parceria verdadeira. Quando voltaram a São Paulo, Yasmin e Khalil se estabeleceram na rotina de casados. Yasmin matriculou-se no curso de psicologia da PUC e continuou seu trabalho no centro comunitário, agora como coordenadora oficial do Programa de Integração para Imigrantes. A relação com sua família melhorou gradualmente. Ahmad fez um esforço genuíno para se reconectar com a filha. E Yasmin, embora ainda magoada, escolheu perdoar e reconstruir a relação com o pai. Soraya e Leila, por outro lado, mantiveram uma hostilidade velada, mas não ousavam mais atacar Yasmin abertamente, especialmente depois que Khalil deixou claro que qualquer desrespeito à sua esposa seria tratado como um ataque pessoal a ele. 6 meses depois do casamento, Yasmin fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Enquanto limpava uma gaveta antiga em sua mesa de estudos, encontrou um envelope amarelado escondido no fundo. Dentro do envelope, havia uma carta em caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era da sua mãe. Minha querida Yasmin, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que já cresceu e talvez esteja passando por momentos difíceis. Quero que saiba que você é o maior presente que Deus me deu. Seu coração sensível, sua capacidade de amar incondicionalmente, sua força silenciosa, tudo isso faz de você uma pessoa especial. Yasmin continuou lendo com lágrimas nos olhos. Sei que após minha partida, as coisas podem ficar difíceis para você. Seu pai é um homem bom, mas tem dificuldade para lidar com emoções. E temo que alguém possa tentar te convencer de que você é diferente de forma negativa. Mas quero que você saiba. Sua diferença é sua maior força. A carta continuava por 2 páginas, cheia de conselhos, encorajamento e amor materno. No final, havia uma revelação que fez Yasmin chorar ainda mais. Yasmin, deixei algumas coisas guardadas para você com sua tia Leila, em Beirute. Um dia, quando for mais velha, peça para seu pai te mostrar. São memórias nossas, fotografias e algumas joias que pertenciam à minha mãe. Mas o mais importante, há um diário onde escrevo sobre você todos os dias. Quero que você saiba o quanto foi amada desde o primeiro momento. Yasmin correu para mostrar a carta a Khalil, que a abraçou enquanto ela chorava. Khalil, ela sabia. Minha mãe sabia que eu seria difícil, mas me amava mesmo assim. Assim como eu te amo, disse ele, beijando seus cabelos. Yasmin, que tal entrarmos em contato com sua tia Leila? Você faria isso? Faremos isso juntos. Algumas semanas depois, Yasmin estava falando por videochamada com tia Leila, uma mulher de 60 anos que morava em Beirute e guardava as memórias de Amira há mais de 10 anos. Yasmin, minha criança, dizia tia Leila com os olhos cheios de lágrimas, você é igual à sua mãe. Amira sempre dizia que você tinha o coração do tamanho do mundo. Tia Leila, sobre as coisas que minha mãe deixou. Ah, sim. Eu enviarei tudo para você. Há um diário inteiro onde ela escrevia sobre você todos os dias. E há também algo mais. O quê? Sua mãe começou um fundo em seu nome. Ela depositava dinheiro todos os meses para sua educação. Com os juros acumulados durante todos esses anos, há uma quantia considerável esperando por você. Yasmin ficou boquiaberta. Minha mãe fez isso? Ela queria ter certeza de que você teria independência financeira para perseguir seus sonhos, independentemente do que acontecesse com a família. Quando a ligação terminou, Yasmin se sentou em silêncio, processando tudo. Khalil,
Minha mãe sabia que eu precisaria de independência. Ela estava me protegendo mesmo depois de partir. Sua mãe era uma mulher sábia, disse Khalil, e ela criou uma filha ainda mais sábia. 2 meses depois, um pacote chegou do Líbano. Dentro havia fotografias de Yasmin bebê com a mãe, joias antigas da família e 3 diários encadernados em couro. Yasmin passou horas lendo os diários, descobrindo o amor profundo que sua mãe sentia por ela. Cada página estava cheia de observações sobre seu desenvolvimento, preocupações sobre seu futuro e um amor incondicional que a fez entender que sempre havia sido querida. Em uma das últimas entradas, escritas poucos dias antes de Amira morrer, havia uma passagem que tocou profundamente o coração de Yasmin. Hoje, Yasmin me perguntou se ela é diferente das outras meninas. Eu disse que sim, mas que diferente é bom. Ela tem uma luz especial, uma capacidade de ver a beleza onde outros veem problemas. Tenho certeza de que um dia encontrará alguém que amará essa diferença tanto quanto eu amo. Yasmin mostrou a passagem para Khalil, que sorriu. Sua mãe estava certa, disse ele. Eu amo sua diferença. É o que faz você ser você. Com o passar dos meses, Yasmin e Khalil estabeleceram uma rotina feliz. Ela progredia bem na faculdade, enquanto expandia seu trabalho no centro comunitário. Khalil apoiava todos os seus projetos e frequentemente participava das atividades, ajudando com questões financeiras e organizacionais. O relacionamento com Ahmad continuou melhorando. Ele começou a visitar o centro comunitário para entender melhor o trabalho da filha e até mesmo fez algumas doações significativas. Yasmin, eu sinto muito por todos os anos perdidos, disse ele, uma tarde enquanto observavam Yasmin trabalhando com as crianças. Sua mãe estaria muito orgulhosa. Ela está orgulhosa, papai, respondeu Yasmin, abraçando-o. E eu estou orgulhosa de você por ter encontrado coragem para mudar. A situação com Soraya e Laila permaneceu tensa, mas controlada. Elas haviam se adaptado à nova realidade onde Yasmin não podia mais ser atacada impunemente. Laila até mesmo conseguiu um emprego no escritório de contabilidade de um primo, enquanto Soraya se concentrava em administrar a casa sem interferir na vida de Yasmin. 1 ano após o casamento, Yasmin recebeu uma ligação que mudaria sua vida profissional. Era da diretora de uma grande ONG que trabalhava com refugiados em São Paulo. Yasmin, soubemos do seu trabalho no centro comunitário e gostaríamos de oferecer uma posição para você. Seria coordenadora do nosso programa de integração familiar para refugiados. O salário é excelente e você teria recursos para implementar todos os programas que quiser. Yasmin ficou em silêncio por um momento. Posso pensar sobre isso? Claro, mas não demore muito. A posição é sua se quiser. Naquela noite, Yasmin conversou com Khalil sobre a proposta. É uma oportunidade incrível, disse ele. Você poderia ajudar muito mais famílias, mas significaria deixar o centro comunitário. Aquele lugar me salvou quando eu estava me perdendo. Yasmin, você já salvou o centro comunitário. Olhe tudo que construiu lá. Agora pode ser hora de levar essa experiência para um nível maior. E se eu não conseguir? E se for grande demais para mim? Khalil segurou suas mãos. Yasmin, você transformou um pequeno centro comunitário em um modelo de integração para imigrantes. Você fez isso sem recursos, sem apoio familiar, lidando com suas próprias feridas. Imagine o que pode fazer com recursos adequados e uma equipe completa. Depois de uma semana de reflexão, Yasmin aceitou a posição. Sua despedida do centro comunitário foi emocionante, com todas as famílias que havia ajudado se reunindo para uma festa surpresa. Yasmin, disse Dona Helena, entre lágrimas, você chegou aqui como uma jovem perdida e está saindo como uma líder. Estou muito orgulhosa de você. Dona Helena, nada disso seria possível sem seus ensinamentos, respondeu Yasmin, abraçando sua mentora. Na nova posição, Yasmin floresceu. Ela implementou programas inovadores, criou parcerias com universidades e desenvolveu métodos de integração que logo chamaram a atenção nacional. Khalil continuou apoiando todos os seus projetos
e sua própria empresa começou a trabalhar em parceria com a ONG, fornecendo oportunidades de emprego para refugiados. 2 anos após o casamento, durante uma viagem a Beirute para visitar tia Leila, Yasmin e Khalil fizeram uma descoberta que os surpreendeu. Enquanto visitavam a casa onde a mãe de Yasmin havia crescido, tia Leila mostrou-lhes um álbum de fotografias antigas. Khalil, disse tia Leila apontando para uma foto de um homem jovem, este é Mahmoud al-Mansouri. Ele era muito amigo da família de Amira. Khalil examinou a foto mais de perto. Esse é meu avô, disse ele espantado. Seu avô? Tia Leila pareceu igualmente surpresa. Então, vocês dois... Suas famílias eram amigas há gerações. Como assim? Perguntou Yasmin. Mahmoud e o pai de Amira eram sócios em um pequeno negócio de importação nos anos 40. Quando Mahmoud veio para o Brasil, prometeu ajudar a família de Amira se eles precisassem. Foi assim que seu pai conseguiu vir para o Brasil anos depois, Yasmin. Mahmoud financiou a viagem. Yasmin e Khalil se olharam atônitos. Isso significa... Começou Yasmin. Isso significa que nosso casamento não foi coincidência, completou Khalil. De alguma forma, nossas famílias estavam destinadas a se reunir. E há mais, disse tia Leila, procurando entre as fotografias. Aqui está. Mahmoud e o pai de Amira fizeram um pacto. Se seus descendentes se encontrassem e se apaixonassem, seria um sinal de que Deus abençoava a amizade deles. Yasmin segurou a mão de Khalil emocionada. Nossas mães estão juntas agora, sussurrou ela. E elas devem estar muito felizes. Quando voltaram ao Brasil, Yasmin e Khalil decidiram pesquisar mais sobre a história de suas famílias. Descobriram que a dívida de honra que supostamente existia entre os Habib e os al-Mansouri era na verdade o oposto. Os al-Mansouri tinham uma dívida de gratidão com os Habib por terem sido os primeiros a ajudá-los quando chegaram ao Brasil. Ahmad distorceu a história para não admitir que estava entregando você por interesse financeiro, concluiu Khalil. Ele inventou uma dívida que não existia. Mas no final não importa, disse Yasmin. O que importa é que nos encontramos e que escolhemos ficar juntos, acrescentou Khalil. 3 anos após o casamento, Yasmin se formou em psicologia com honras máximas. Sua tese sobre trauma e resiliência em comunidades de refugiados foi publicada em revistas acadêmicas e chamou atenção internacional. Na festa de formatura, Ahmad se aproximou dela com os olhos cheios de orgulho. Yasmin, sua mãe estaria explodindo de felicidade hoje, disse ele abraçando-a. Eu sei, papai. Posso sentir ela aqui conosco. Yasmin, disse Ahmad, hesitante. Há algo que preciso te dizer. O quê? Khalil me procurou na semana passada. Ele quer te dar algo especial, mas queria minha permissão primeiro. Permissão para o quê? Você vai descobrir. Ahmad sorriu misteriosamente. Naquela noite, durante o jantar de celebração, Khalil se levantou e fez um brindinde. Yasmin, quando nos casamos, eu prometi apoiar seus sonhos. Você realizou o sonho de se formar em psicologia, o sonho de ter uma carreira significativa, o sonho de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Khalil, você fez tudo isso possível, respondeu ela emocionada. Agora, continuou ele tirando um envelope do bolso, é hora de realizar um sonho ainda maior. Que sonho? O sonho da sua mãe. Usar o dinheiro que ela guardou para você para construir algo permanente. Khalil entregou o envelope a Yasmin. Dentro havia documentos de constituição de uma fundação. A Fundação Amira Habib, leu Yasmin com lágrimas nos olhos. Para apoio a mulheres imigrantes e refugiadas. Sua mãe deixou dinheiro suficiente para começar, disse Khalil. E eu já consegui doadores para expandir o projeto. Você será a diretora. Yasmin não conseguiu falar. Ela olhou ao redor da mesa. Para Khalil, para seu pai, para Dona Helena, para a tia Leila que havia vindo do Líbano especialmente para a formatura. E sentiu o amor de sua mãe presente em cada pessoa que apoiava seus sonhos. Khalil, disse ela finalmente, como você sabia que isso era o que eu mais queria? Porque te conheço.
Porque sei que você não ficaria satisfeita apenas com sucesso pessoal. Você precisa saber que está continuando o legado de amor da sua mãe. Naquela noite, depois que todos foram embora, Yasmin e Khalil se sentaram no jardim de sua casa, planejando o futuro da fundação. Khalil, você acha que minha mãe imaginava que tudo isso aconteceria quando ela guardou aquele dinheiro? Perguntou Yasmin. Acho que sua mãe sabia exatamente quem você se tornaria, respondeu ele. E acho que ela sabia que você precisaria de recursos para salvar outras pessoas da mesma forma que você mesma foi salva. Eu fui salva? Yasmin, quando te conheci, você estava se perdendo em uma família que não te valorizava. Agora você é uma psicóloga formada, diretora de uma fundação, esposa amada e uma das pessoas mais respeitadas na comunidade de refugiados de São Paulo. Se isso não é salvação, eu não sei o que é. Yasmin apoiou a cabeça no ombro de Khalil. Sabe de uma coisa? Acho que não fui eu quem foi salva. Acho que nós nos salvamos mutuamente. Como assim? Você me ensinou que eu merecia ser amada. E eu te ensinei que estava tudo bem em sentir emoções, em honrar a memória da sua mãe, em ser vulnerável. Khalil assentiu, pensativo. Sabe o que mais? Disse ele. Acho que nossas mães planejaram tudo isso lá de cima. 2 órfãos de mãe que se encontram e se curam mutuamente? Yasmin sorriu. Seria bem o tipo de coisa que minha mãe faria. 5 anos após o casamento, a Fundação Amira Habib havia se tornado uma das principais organizações de apoio a refugiadas mulheres no Brasil. Yasmin havia sido convidada para palestras internacionais e seu trabalho havia sido reconhecido pela ONU. Mas a conquista que mais a orgulhava aconteceu em uma tarde de sexta-feira, quando ela recebeu uma ligação de Laila. Yasmin, a voz de sua meia-irmã soava hesitante. Laila, aconteceu alguma coisa? Não, eu queria falar com você sobre uma coisa. O que é? Eu comecei a fazer terapia há alguns meses, e minha psicóloga me ajudou a entender algumas coisas sobre como te tratei durante todos esses anos. Yasmin ficou em silêncio, surpresa. Yasmin, eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que fui cruel com você. Mas quero que você saiba que agora entendo por quê. Por quê? Perguntou Yasmin, genuinamente curiosa. Porque minha mãe me ensinou a ter medo de você. Ela sempre dizia que você era uma ameaça, que você roubaria o amor do seu pai de mim. E eu acreditei. Mas agora percebo que havia amor suficiente para nós duas. Laila, eu não espero que me perdoe. Só quero que saiba que eu admiro muito o que você se tornou e que sinto muito por todos os anos de sofrimento que causei. Yasmin sentiu lágrimas nos olhos. Laila, todos nós éramos crianças tentando sobreviver em uma situação difícil. Eu te perdoo. Você tem certeza? Tenho. E sabe de uma coisa? Se você quiser recomeçar nossa relação, eu estou disposta a tentar. Quando desligou o telefone, Yasmin contou a conversa para Khalil. Você está sendo generosa demais? Perguntou ele. Não, estou sendo quem minha mãe me ensinou a ser. Ela sempre dizia que o perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. Sua mãe era realmente sábia. E eu finalmente entendi a lição dela. 6 anos após o casamento, Yasmin descobriu que estava grávida. A notícia veio durante uma consulta de rotina e ela ligou para Khalil imediatamente. Khalil, você está sentado? Perguntou ela, mal conseguindo conter a emoção. Estou dirigindo, por quê? Então pare o carro. Yasmin, você está me assustando. Pare o carro, Khalil. Depois de alguns minutos ela ouviu o motor sendo desligado. Pronto, parei. O que aconteceu? Vamos ter um bebê. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que Yasmin achou que a ligação havia caído. Khalil? Você está aí? Estou, disse ele, com voz embargada. Estou só processando. Yasmin, você tem certeza? Tenho certeza. Estou de 6 semanas. Eu vou ser pai? Você vai ser pai. E você vai ser mãe. Vou ser mãe, Khalil, como minha mãe foi para mim. Naquela noite, eles se sentaram no quarto que seria do bebê, já planejando o futuro. Khalil, você acha que seremos bons pais? Perguntou Yasmin.
Acho que seremos pais que amam incondicionalmente, e isso é o mais importante. Se for menina, quero chamá-la de Amira, em homenagem à minha mãe. E se for menino? Mahmoud, em homenagem ao seu avô, que trouxe nossas famílias para o Brasil. Perfeito, concordou Khalil. Seja qual for o nome, essa criança será muito amada. Khalil, você acha que nossas mães estão felizes agora? Perguntou Yasmin, colocando a mão na barriga, ainda não aparente. Tenho certeza que sim. Elas devem estar planejando como mimar o neto ou a neta. Você acha que elas sabiam? Quando eram jovens, será que sabiam que seus filhos se encontrariam e se amariam? Não sei se sabiam, mas acho que esperavam. Acho que todas as mães esperam que seus filhos encontrem o amor verdadeiro. E nós encontramos, não foi? Encontramos, confirmou Khalil, beijando sua testa. Contra todas as probabilidades, apesar de todas as dificuldades, nós nos encontramos. 9 meses depois, Amira Yasmin Al-Mansuri nasceu em uma manhã de primavera, pesando 3,5 quilos, com os olhos escuros do pai e os cabelos ondulados da mãe. Quando Yasmin segurou a filha pela primeira vez, sentiu a presença de sua mãe de forma tão intensa que começou a chorar. Ela está aqui, Khalil, sussurrou ela. Minha mãe está aqui conosco. Como você sabe? Posso sentir. Ela veio conhecer a neta. Ahmad, que havia se tornado um avô devotado, passava horas observando a neta, sempre comentando como ela se parecia com Amira quando bebê. Essa menina tem o mesmo olhar curioso da sua mãe, dizia ele para Yasmin. Ela vai ser especial como vocês duas foram. Soraya, surpreendentemente, se mostrou uma avó atenciosa, talvez tentando compensar os anos de hostilidade. Laila, que havia continuado a terapia e melhorado significativamente seu relacionamento com Yasmin, se tornou uma tia carinhosa e presente. No primeiro aniversário de Amira, a família toda se reuniu para uma grande festa no jardim da casa de Yasmin e Khalil. Durante o discurso de agradecimento, Yasmin olhou ao redor para todas as pessoas que amava e se sentiu completa. Há 7 anos, disse ela, segurando Amira no colo, eu era uma jovem perdida que se sentia rejeitada pela própria família. Hoje, sou uma mulher realizada, casada com o amor da minha vida, mãe de uma criança maravilhosa, diretora de uma fundação que ajuda outras mulheres a encontrarem seus caminhos. E isso tudo aconteceu porque você nunca desistiu de ser quem realmente era, interrompeu Khalil. Não, isso aconteceu porque encontrei pessoas que me amaram exatamente por quem eu era, corrigiu Yasmin. Especialmente você. E aconteceu porque sua mãe te preparou para este momento desde que você nasceu, acrescentou Ahmad emocionado. Papai está certo, disse Yasmin. Minha mãe sabia que eu precisaria ser forte para chegar até aqui, e ela me deu todas as ferramentas necessárias. Naquela noite, depois que todos foram embora, Yasmin e Khalil se sentaram no jardim, observando Amira dormir em seu carrinho. Khalil, você se lembra do que disse para mim no dia do nosso casamento? Perguntou Yasmin. Que nunca deixaria ninguém te fazer se sentir menos valiosa do que você realmente é? Isso mesmo. Você cumpriu sua promessa. E você cumpriu a sua. Me ajudou a honrar a memória da minha mãe e a construir uma família baseada no amor, não no medo. Sabe de uma coisa? Disse Yasmin pegando na mão dele. Acho que nossa história não é sobre uma filha rejeitada que foi entregue a um sheik. É sobre 2 pessoas feridas que se curaram através do amor. E sobre como às vezes o que parece uma tragédia no início se revela uma bênção no final. Você acha que Amira um dia vai perguntar como nos conhecemos? Com certeza. E nós vamos contar a verdade, que foi um casamento arranjado que se transformou no maior amor de nossas vidas. E que, às vezes, o destino usa os métodos mais improváveis para reunir as pessoas certas. Khalil, obrigada, disse Yasmin de repente. Por quê? Por me amar quando eu não sabia como me amar. Por ver em mim coisas que eu não conseguia ver. Por me dar a coragem de ser quem eu realmente sou. Yasmin, foi você quem me ensinou o que é o amor verdadeiro. Antes de você, eu só conhecia obrigação, dever, expectativas. Você me mostrou que o amor é sobre aceitar o outro completamente, sobre apoiar os sonhos um do outro, sobre crescer juntos.
E agora vamos ensinar isso para nossa filha. Vamos ensinar para ela que o amor verdadeiro existe e que vale a pena esperar por ele. E que às vezes ele chega da forma mais inesperada. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os sons da noite e observando sua filha dormir tranquilamente. Khalil, você acha que nossa história termina aqui? Perguntou Yasmin. Nossa história nunca vai terminar, respondeu ele, beijando sua mão. Ela apenas continua se transformando, ganhando novos capítulos, novos personagens. E todas as dificuldades que passamos nos tornaram mais fortes, nos prepararam para sermos os pais que a Mira merece. E para sermos o casal que nossas mães sonharam que fôssemos. Exatamente. Yasmin olhou para o céu estrelado e sussurrou: Obrigada, mãe, por ter me preparado para este momento, por ter me ensinado a amar e a ser amada, por ter guardado recursos para que eu pudesse ajudar outras mulheres como eu. E obrigada por ter enviado Khalil para minha vida. E você, mãe? Disse Khalil, olhando para as mesmas estrelas. Obrigado por me ensinar que amar não é fraqueza, por me mostrar que a verdadeira força está na vulnerabilidade, e por ter criado um filho capaz de reconhecer o valor de uma mulher como Yasmin. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Yasmin fez uma última reflexão sobre sua jornada. Khalil, sabe qual foi a maior lição que aprendi? Qual? Que não importa como você chega ao amor, importa o que você faz com ele quando o encontra. E o que nós fizemos com nosso amor? Construímos uma vida linda, curamos nossas feridas, ajudamos outras pessoas, criamos uma família baseada no respeito e na aceitação. E agora estamos passando esse legado para nossa filha. Não podia ter dito melhor. Khalil, eu te amo. Não porque fui entregue a você, mas porque escolho te amar todos os dias. E eu te amo, Yasmin. Não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. Elas fazem de você a mulher mais extraordinária que já conheci. Eles se beijaram, sabendo que sua história de amor havia começado com circunstâncias improváveis, mas havia se tornado algo lindo e verdadeiro através das escolhas que fizeram todos os dias. No quarto ao lado, a Mira dormia tranquilamente, cercada pelo amor de pais que haviam transformado um casamento, arranjado em uma história de amor verdadeiro, e que agora se dedicariam a criar uma filha que cresceria sabendo que era amada incondicionalmente. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Yasmin e Khalil realmente mostraram que o amor verdadeiro pode surgir das situações mais inesperadas. Deixe nos comentários sua opinião sobre essa jornada de superação e amor. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.